tinha algumas dificuldades, eu não sei como é que anda, mas eu lembro que tinha uns negócios de quando começou a entrar na química orgânica, não tem um negócio assim das aí eu comecei a ter um pouquinho de dificuldade, mas assim foi gostoso relembrar esse pedacinho. Mas, gente, então é isso. Eu vou deixar você. Deixa eu colocar você aqui como. Isso, anfitriã, né? E eu acho que eu não consigo colocar. É, Eu vou colocar marcação em você. Coloquei marcação. assim, deixa eu só olhar aqui para ver se eu posso. Aí eu vou reivindicar o anfitrião. Isso, reivindica, é isso aí. É, não é? Mas aqui, É. insira a chave de anfitrião para reivindicar o papel. Vamos ver. Será que é papagaio? O que que é isso? Qual que é, será que? Não sei. Ai, meu Deus. Vamos ver o que que vai dar aqui. Então, deixa eu ver quem é anfitrião. Deixa eu ver quem é anfitrião. Tenta papagaio, né? Não tem nenhum anfitrião na sala. Não tem. Pois é, eu acho que eu vou precisar de efetuar o login. Seria o e-mail e a senha, sabe? Ah, deles, né? Tá. É, Mas eu acho que peço deve ser a, só. eu peço a Laura para entrar e te colocar como anfitriã, tá? Isso, faz isso, amigo. Vou sair, Maravilha. vou sair. Boa aula aí, viu, Letícia? Gente, Obrigada, obrigada demais, querido. Tamo junto, viu? falou, até mais. Valeu. Ei, Fê, a Fê colocou aqui o coraçãozinho. Ei, Fezinha, tá boa, meu amor? Tudo bem, querida? Graças a Deus, tudo certíssimo. Graças a Deus, tudo bem. Meus amores, deixa eu falar com vocês notícias quentes, bafônicas, né? A gente acompanhou o processo da Jana, a gravidez, e aí ela tá novamente de licença, mas a gente já então pensou novas estratégias. E vai ser o seguinte: a Polly vai assumir linguagens no meu lugar e eu fico com a redação. E aí eu até comentei com a Nath, eu falei, Nath, vai ser legal isso acontecer, porque eu já estou dando aí um respaldo para os meninos na redação. Então agora finalmente eu vou poder entrar, né? Tá rolando um barulhinho, né? Será que eu fiquei pensando se era o meu microfone, mas eu do áudio meio chiano, né? Mas é isso, meus amores. A novidade então é essa. Eu vou entrar a partir depois do feriado, na outra semana, eu vou entrar finalmente com a redação. E aí, eu vou, todas aquelas coisas que a gente vem comentando, a gente precisa falar sobre isso, eu vou mostrar para vocês como é que organiza a argumentação. Finalmente vai chegar o nosso momento, porque aí eu vou poder trazer para vocês as dicasinhas sobre redação e aí vai ser só correr para o abraço, tá? O outro aviso é que eu conversei com a moça da Imagine e ela regularizou as pendências que estavam existindo em relação à Imagine. Quem ainda tiver problema, dificuldades, qualquer problema de acesso e tal, me manda no privado do WhatsApp que eu tô ajudando a galera. Porque realmente, amores, a partir da semana que vem vai ser muito importante a gente regularizar, porque como eu vou assumir a redação, a partir da semana que vem eu vou cobrar redações semanais dos senhores, vou passar os temas, vou trabalhar os temas, então a partir da semana que vem é muito importante essa regulação com a Imagine, porque eu vou assumir a redação de vez, né? Inclusive isso vai me dar até mais tempo, mais chance de corrigir, porque muitas vezes eu fico meio agarrada, eu falava, cara, eu tenho que preparar aula de linguagem e ainda mexer com redação. Aí agora eu vou direcionar, vai ser maravilhoso, né? Mas Legis de Castro está aqui hoje ainda para falar, vai ser minha última aula de linguagens por hora, depois semana que vem a Poli vai assumir, e eu vou falar de linguagens hoje com vocês, tá? Vamos entrar num assunto importantíssimo para linguagens, que é literatura. A gente sabe, vocês sabem muito bem, que são várias as questões que caem na prova de linguagens que trazem como textos literários. E aí, o meu objetivo hoje vai ser discutir um pouquinho sobre literatura, iniciando alguns conceitos que vão ser muito importantes para a gente resolver questões, né? A gente não viu várias coisinhas que já vão nos ajudar? A gente viu, por exemplo, aquela história de enunciador, enunciatário, o discurso que está por trás do texto. Hoje não vai ser diferente, não.
nós vamos estudar um pouquinho da introdução à literatura, justamente para a gente começar a ter mais facilidade de compreensão daqueles textos literários. Maravilha, meus amores. Vou compartilhar a telinha com vocês aqui. Vou compartilhar aqui a aulinha que eu preparei sobre a nossa introdução à literatura. E aí, o seguinte, interrompi o compartilhamento sem querer, fiquei doida. O que acontece? Quando eu estou na apresentação de slide, eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler o bate-papo. Mas eu vou sempre passando o olho, que às vezes vocês sempre comentam uma coisa no bate-papo para eu poder ficar junto com vocês olhando. Tá bem? Perfeito, amores. Já começou a fazer gracinha comigo, olha só. Quando eu abro essa tela, ele não passa. Deixa eu interromper de novo. Deixa eu ver se agora vai dar. Acho que agora vai dar, ó. Vamos ver, não faça gracinha comigo. Aqui, pronto, acho que agora vai dar. É isso, pronto. Olha só, a primeira pergunta que vem à tona quando a gente fala que vai estudar literatura é justamente o que isso significa. O que é literatura, né? A literatura é uma palavra derivada do latim, assim como várias palavras da língua portuguesa. A nossa língua deriva do latim. Meu próprio nome, Letícia, tem outra Letícia aqui também que eu vi. Letícia, não tem? Quer ver? Deixa eu ver. Inclusive, acho que é a primeira vez que eu vejo, talvez. Letícia L. Maravilhosa, seja bem-vinda. Por causa que não é você que na sexta não dá para você assistir, não é? Por isso que eu te vejo só nas quartas. Isso mesmo, Letícia. É você mesmo, a minha xará. Nosso nome também é do latim, assim como várias palavras da língua portuguesa. E significa alegria, felicidade, plenitude, tudo isso significa o nosso nome. E literatura também vem do latim, mas significa outra coisa, significa letra. A literatura, ela constitui uma forma de arte que tem nas palavras o seu recurso expressivo e nas quais está a sua essência. Então, trocando em miúdos, literatura é a arte da palavra. É a arte que é feita por meio da palavra, que é como a matéria principal da literatura. E aí, tem até uns pedacinhos que eu separei para ler para vocês aqui, para a gente refletir um pouco. Olha, a literatura propicia ao ser humano, além de prazer estético com o texto, o desenvolvimento das habilidades de ler e de fazer inferência. Ou seja, o que é inferência? Interpretações, né? Do raciocínio, da cognição, colaborando para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de apreensão dos conteúdos. Sendo uma das várias formas de arte existentes, a literatura dialoga com a época e o contexto em que é produzida. E também com o futuro e o passado. Leitor e escritor reconstroem a realidade num diálogo intrínseco entre ambos e entre épocas e culturas. Olha que bonito isso. A arte a literatura é uma arte, inclusive, antiquíssima. A gente vai falar, inclusive, hoje da Grécia Antiga. Desde lá já existia literatura, né? Então a gente vai sempre pensar na literatura nesse olhar, uma forma de arte de uma época específica. São vários os autores, por exemplo, brasileiros, que escreveram em diferentes épocas, não é verdade? Então a literatura é essa arte que atravessa os anos e que chega até nós, por exemplo, nos dias de hoje, fazendo esse diálogo entre culturas, entre épocas distintas, né? E aí, passando aqui o slide, se ele me permitir, que raiva que eu tenho disso, às vezes dá uma agarradinha e eu tenho que interromper o compartilhamento, compartilhar de novo, porque aí dessa agarrada eu fico arrasada, mas tudo bem. Aí aqui, olha, eu trouxe para vocês várias capas de livros literários. Inclusive, os senhores me disseram lá naquele formulário que vocês preencheram, vocês trouxeram algumas referências. Eu lembro que alguém falou do Homem de Giz, que eu estou, inclusive, bem curiosa para ler. Pessoas falaram da Bíblia Sagrada, e eu acho muito interessante a gente pensar nisso. A Bíblia Sagrada é uma forma de literatura. A gente tem vários textos que datam de épocas antigas, então é uma literatura histórica, inclusive, que muitas vezes vão se valer de vários elementos da literatura, como as metáforas,
que existem nas parábolas, por exemplo. Né? Vocês que são bem leitores da Bíblia, muitos me relataram leituras diárias, os senhores fazem leituras literárias diárias. Sim, a Bíblia é uma forma de literatura. Pode ser que ela não tenha tanto essa ideia de arte, de obra de arte e tudo mais, mas ela é literatura a partir do momento que o quê? Ela trabalha com a palavra, ela está focada na palavra e muitas vezes remontando contextos históricos que se passaram e contando narrativas. Existe uma narrativa na Bíblia. E isso é literatura também. Né? Eu quis trazer essas fotinhos desses vários livros, alguns que vocês me colocaram nesse formulário, porque eu pensei, gente, eu preciso mostrar para esses meninos. Eu quero ler. Aqui a Amandinha que colocou, vou querer ler esse Homem de Giz aí, que eu fiquei muito curiosa. Inclusive, outro aluno meu tá lendo também, porque ficou super bem cotado pela crítica, o Homem de Giz. Fiquei curiosíssimo, vou procurar, né? Então, amores, eu quis trazer essas imagens para mostrar que a literatura ela nos acompanha em diferentes momentos da nossa vida e existem várias formas de literatura. Não existe uma forma correta, não existe uma única forma. Tudo isso é literatura, né? E isso faz parte de um desejo histórico do ser humano. O ser humano, por si só, ele já se encantou com a palavra, né? A gente pode pensar, por exemplo, na literatura da tradição oral, por exemplo. Os contos, as mitologias indígenas, por exemplo, vamos falar dos indígenas, né? Que são o nosso povo, nossos nativos, a nossa Constituição. Os indígenas eles se valem muito da literatura oral, né? Ela não é menos literatura do que uma literatura escrita, do que uma literatura produzida na Europa. De jeito nenhum. É uma outra forma, uma outra modalidade de literatura. Perfeito, amores. Hoje realmente está difícil. Eu acho que vou fazer o seguinte, eu não vou aumentar a telona grande, não. Vou deixar assim, que aí ele não faz gracinha comigo, né? Pronto, ó. Aí, olha o que eu fiz, amores. Eu relembrei uns negócios, coloquei aqui relembrando, não vou entrar muito nesse mérito não, mas só para vocês lembrarem. Nós estudamos, por exemplo, os diferentes tipos textuais. Tem aula gravada, essa aula já está gravada no YouTube, para quem perdeu pode assistir. A gente fala dos diferentes tipos textuais, que são narrativo, descritivo, argumentativo, que é o do Enem, explicativo ou expositivo e o instrucional ou injuntivo. Assim como a gente falou também dos diferentes gêneros textuais que existem dentro da nossa linguagem, né? Aí, por que eu trouxe aqui para relembrar? Porque assim como houve na história da linguagem essa divisão, a gente dividiu os tipos textuais e a gente também dividiu em gêneros textuais, a literatura também vai ser dividida em gêneros literários. Isso, amores, é importante no sentido de igual biologia, química, todas as matérias, elas têm conceitos. Esses conceitos, essas divisões, é para a gente estudar, ajuda a gente a estudar. Então, do mesmo jeito que a gente dividiu os tipos textuais existentes, a gente dividiu também a própria literatura em gêneros. E sabe quem que fez essa divisão para fins de estudo? Aristóteles, esse camaradinho aqui, ó, esse velhinho aqui, que é um danado de um grego, ou seja, já se pensava em literatura desde a Grécia Antiga, e até antes, a gente sabe disso. Os homens da caverna possivelmente praticavam literatura de alguma forma, seja pelos desenhos, as pinturas rupestres, pela linguagem não verbal, a gente pode dizer que era uma narrativa que estava ali. Mas pode dizer o seguinte, foi na Grécia Antiga que a galera começou a pensar sobre isso. Não, vamos pensar literatura. Mas para pensar literatura, a gente tem que criar conceitos. E o Aristóteles criou esses gêneros literários, que são 3. O gênero épico ou narrativo, o gênero dramático e o gênero lírico. E aí, nessa teoria do Aristóteles, o que é legal da gente pensar, ele vai dizer o seguinte, o gênero épico ou narrativo é a palavra narrada.
O gênero dramático é a palavra representada, é o teatro, por exemplo. E o gênero lírico é a palavra cantada, é a poesia, né? Então, são basicamente três divisões que a gente vai ter gerais. O gênero épico e narrativo, eles são centrados nas narrações de fatos grandiosos e vão geralmente colocar no centro aí a figura de um grande herói, por exemplo. E aí na Grécia Antiga, amores, existia esses gêneros épicos aí. Só que a diferença é o seguinte: na Grécia Antiga, esses gêneros eles eram colocados como na forma de poesia, sabe? Eram tudo rimadinho, separado em estrofes e tudo mais. Com o passar dos anos, o gênero narrativo perdeu essa característica próxima da poesia e começou a ser uma narração comum mesmo, como a gente vê, com início, meio, fim, sem essa ideia da poesia. Mas na Grécia Antiga, a forma tradicional de fazer literatura era através dessas características mesmo da poesia, dos versos mesmo. E aí, daí que vem esse nome épico. Lá na Grécia Antiga, esse gênero, ele era justamente para contar aquelas mitologias gregas que a gente tanto gostava de ouvir. Eu gostava de ouvir quando eu era pequena, pelo menos, desses mitos gregos que existem, né? E aí eu trouxe para vocês um subgênero do gênero épico lá da Grécia Antiga, que originou, que é a epopeia. Olha só, agora a gente vai falar dos subgêneros, ou seja, das divisões que existem dentro dos próprios gêneros. E esse gênero aqui, ó, esse aqui é um subgênero épico, tá vendo? Olha, dentro do gênero épico e narrativo tem a epopeia, que é lá da Grécia Antiga. Esse aqui é lá das antigas, eu coloquei, olha. A epopeia é uma narrativa de caráter sublime em forma de poesia. Lembra que eu falei para vocês que lá na Grécia essas narrativas eram em forma de poesia, né? Que tem como eixo central a figura de um herói e as façanhas grandiosas desse herói, misturando elementos da vida terrena com elementos lendários. Então, amores, a epopeia é um subgênero, como se fosse assim, dentro, a ideia que eu tenho assim quando eu falo de subgênero tem um grande grupo gigante, que é o grupo do épico e do narrativo. Dentro dessa bolona grande tem a epopeia, que é lá das antigas da Grécia, que é um subgênero. E aí eu trouxe como exemplo dessa epopeia um texto que foi escrito, galera, em 750 a.C., ou seja, lá na Grécia Antiga. E olha o que eu coloquei aqui, que interessante. Deixa eu aumentar aqui para ficar nítido. Esse texto foi escrito por Homero, que foi um grande escritor grego, um dos nomes referência da literatura grega. E aí você pode até me perguntar, Letícia, mas na Grécia Antiga não rolava impressora, não tinha internet. Como é que isso sobreviveu? Como é que hoje a gente sabe o que foi a Odisseia? Eu coloquei, sobreviveram aqui graças aos aedos. Os aedos eram justamente esses poetas itinerantes que andavam pela Grécia Antiga falando, declamando essas epopeias e esses textos gregos. Graças à tradição foram passando do início ao fim aí da história da humanidade, né? E chegaram até nós, até que o primeiro homem resolveu registrar. Então isso é maravilhoso, não é, galera? Será que esse barulho tá vindo do meu microfone? Pode ser, né? Olha, melhorou aí, gente. Deixa eu aumentar um pouquinho meu áudio. Eu acho que era do meu, você acredita, gente? Desculpa, pelo amor de Deus. Era do meu que tava vindo esse barulho insuportável. Pronto, agora melhorou. Vocês estão me ouvindo direitinho? Agora? Alô, alô, queridos? Melhorou muito. Ai, amiga, olha, era eu horrorosa que tava fazendo isso. Meu fone tá velhinho já. Então, perfeito, pronto. Ai, Glória. Chega de barulho, né?
Então, olha só, eu estava dizendo que a epopeia chegou até nós graças a esses poetas que viviam falando, cantando essas epopeias. E aí um homem eventualmente resolveu registrar isso. E aí eu trouxe um pedacinho dessa epopeia, olha. Na verdade, eu trouxe uma outra epopeia. Aqui eu só vou contar mais ou menos para vocês a história da Odisseia, que fala justamente, quer ver? Eu peguei até aqui para falar um pouquinho, bem breve para vocês, sobre que história, que herói que era esse, o que que contava da Odisseia, quer ver? Eu até trouxe aqui, olha. Espera só um minutinho que eu vou caçar aqui. Tem uma explicaçãozinha bem bacana da Odisseia. Espera aí só um minutinho. Invocação. Não, aqui eu. Aqui, olha, a Odisseia, ela fala sobre a ida desse herói para o mar. Esse herói que se eu não estou enganada, é o. Deixa eu só procurar aqui, tem uma explicaçãozinha tão boa nesse livro. Aqui, olha, o herói é o Ulisses, né? Esse Ulisses, ele é o rei de uma ilha, né? E aí é o seguinte, esse poema da Odisseia, ele é dividido em duas partes. A primeira retrata esse distanciamento do Ulisses do seu lar. Ele lança-se em rumo ao mar, longe da sua casa, né? E essas angústias que a família dele fica. Tanto o filho quanto a Penélope, sua esposa, que se via às voltas com inúmeros pretendentes que queriam desposar ela, porque o Ulisses lançou-se para o mar e ficou perdido rumo às ondas, aquela confusão, ele não conseguia retornar para casa. E a esposa dele ficou lá esperando, sofrendo, nunca mais que ele voltava, nunca mais que ele voltava. E aí as pessoas, os homens falaram assim, não, seu marido não vai voltar nunca mais, você tem que casar comigo, né? E aí é uma angústia, porque ela inclusive, reza a lenda que ela tecia um tapete, ela ficou tão apertada com essa história das pessoas quererem casar com ela, e ela amava muito Ulisses, que ela falou assim, não, tudo bem, meu marido não tá voltando, então eu vou tecer um tapete gigantesco, esperando ele. Assim que eu acabar de tecer esse tapete, meu marido não tiver voltado, aí eu caso com algum pretendente. Só que ela fazia o seguinte, ela tecia o dia inteiro e desmanchava à noite. Então ela nunca acabava o tapete porque ela nunca queria casar com outra pessoa que não o marido dela. Aí, a segunda parte desse poesia, desse poema, dessa Odisseia, né? A segunda parte dessa epopeia é quando ele volta para casa. A longa volta para casa. Ele ficou 20 anos longe da sua casa e 10 anos participando da Guerra de Troia, que foi uma guerra que aconteceu, né? E 10 anos enfrentando os mais diversos obstáculos na sua na sua viagem de volta. Aí, dentro dessa Odisseia, tem as narrativas, porque os gregos acreditavam, inclusive, nos deuses, né? Os deuses do mar, que era o Poseidon. Aí conta que essa volta desse cara para casa dele, ele chegou a voltar para casa, ele conseguiu, porque ele é um herói. O herói ele é super endeusado, né? Ele consegue tudo. Só que Poseidon descontava no Ulisses, que é o herói, essa raiva, essa coisa. Então ele é como se o Poseidon fosse o deus que tivesse dificultado a volta desse Ulisses para casa. Então, essa epopeia vai narrar toda essa trajetória desse herói grego chamado Ulisses, né? E aí, amores, existe também uma outra epopeia, só que essa não é tão antiga igual a grega. Ela é antiga, mas não tanto. Ela é de 1572, que é do chamado Luís Camões. Alguém já ouviu falar em Luís Camões por aqui? Esse nome é semelhante aí ao que vocês já ouviram falar? Alguém se lembra? Sim, Não é? Camões é famoso demais, não é? Ele até tem, né? O Luís Camões, ele é um poeta português, é um escritor português que foi muito lido aqui no Brasil, que tem muita referência e muita influência no Brasil.
E esse texto que ele fez, chamado Os Lusíadas, é um exemplo de uma epopeia também, né? Aí eu trouxe um pedacinho, olha, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tantos sublimaram. Aí o herói dessa epopeia vai ser o Vasco da Gama, na verdade, porque aí o Camões, sabe o que ele vai contar pra gente? Ele vai contar da grande batalha que os portugueses travaram além mar. Não foi que os portugueses começaram a conhecer novos continentes? Lá na história a gente estuda isso, as grandes navegações, não é? Foram os portugueses que foram os pioneiros nesse processo. E os Lusíadas é uma epopeia escrita por Camões, não na Grécia Antiga, claro, anos mais tarde, em 1572, que vai falar dessa trajetória dos portugueses lançando-se rumo ao desconhecido. Pensem nisso. Os portugueses, eles foram muito, de fato, corajosos porque não se sabia nada do mar. Não tinha tecnologia, não tinha GPS, não tinha nada disso. Mas, no entanto, eles lançaram rumo ao desconhecido com muita coragem para poder descobrir essas terras além mar. E uma das terras que esses portugueses descobriram foi qual? O nosso Brasilzão, não é isso? Então, um outro exemplo de epopeia é o próprio Lusíadas, de Luís de Camões. Tá certo, amores? Só que olha só, estamos falando do gênero narrativo, não é isso? Narrações de histórias. É característico por essa narração de fatos, né? A narração de histórias de início, meio e fim, tipo isso que é o gênero narrativo. Esses aqui são os mais antigos, os subgêneros mais antigos. Os mais atuais, eu vou falar aqui agora, olha. Um exemplo desse subgênero mais atual, agora temos algo mais da modernidade, é o romance. Que a minha irmã Amanda me indicou, que agora ela acabou de me indicar o romance O Homem de Giz, por exemplo. É um romance. Romance já é uma ideia mais moderna do gênero narrativo. E é uma narrativa extensa, com grande número de personagens, que vivenciam conflitos interiores, que se desenvolvem de maneira simultânea. Geralmente pode até apresentar narrativas secundárias dentro da própria história, né? E o principal fim da história principal a fim de formar o caráter dos personagens. Igual a Amanda me contou, ela até contou aqui no privado. O Homem de Giz tem um final bafônico, é eletrizante, o final é cabuloso. Justamente isso, é um romance cheio de personagem, com vários conflitos que se desenvolvem, às vezes até simultaneamente, contando toda uma história pra gente, né? Então, meus amores, o romance já é mais moderno. É o mesmo gênero, é narrativo, igual a epopeia. Só que a epopeia é velha, é bem antiga, lá, Grécia Antiga, 1500. O romance foi um gênero que surgiu mais próximo aqui da nossa realidade. E a gente tem até hoje o romance, né? Esses livros romance. E aí eu trouxe um exemplo de romance pra gente, de um autor que vocês quase nunca devem ter escutado falar. Tô zoando. Claro que vocês já ouviram falar pra caramba. Machado de Assis, né? Um dos autores mais famosos. Parecido com Romeu e Julieta, Vitória. Exatamente. Parecido com esses conflitos, com personagens, com essas histórias e tudo mais. Exatamente essa ideia, né? E aí, olha que interessante. Vitória já adicionou um negócio muito legal, porque eu vou até voltar aqui para te mostrar. Olha, Vitória. Aqui, olha que interessante. A gente tem o Romeu e Julieta, ele vai estar associado não exatamente ao gênero narrativo. Você falou que é parecido, que lembra, né? Porque ele é do gênero dramático. Ele é uma peça de teatro de Shakespeare. Maravilha de lembrança. Cheio de conflito, com personagens, mas a estrutura já é um pouquinho diferente. Amei essa sua observação. Vou até abrir aqui rapidão
para mostrar para vocês, olha, deixa eu interromper meu compartilhamento, que eu vou ter que compartilhar de novo. Mas a Vitória falou um negócio maravilhoso. O Romeu e Julieta, ele tá dentro do que a gente vai chamar de gênero dramático, porque se trata de uma peça de teatro. E aí, meus amores, olha a estrutura de uma peça de teatro, como que ela se distancia um pouquinho do romance igual Homem de Giz, igual Machado de Assis. Olha, deixa eu ver se eu consigo achar, acho que eu consegui baixar aqui o livro. Olha, a gente acha as peças do Shakespeare, como é muito tradicional, e ele já caiu aí no gosto das pessoas, é muito fácil você achar na internet. Olha, aqui, vou mostrar para vocês, agora eu vou compartilhar novamente. Parece mesmo com a narrativa, mas a diferença, olha que legal, a diferença tá aqui, olha, Vitória, que massa isso que você falou. A peça, o gênero dramático, ele tem o nome dos personagens. Quer ver? Eu tenho o nome dos personagens que falam aquela fala, por exemplo. Teobaldo, olha, é um dos personagens. O Teobaldo que vai falar isso aqui, olha. De espada, em punho para essas coelhinhas, aqui, Benvolio, encare a sua morte. Aí o Benvolio fala: eu só busco a paz. Guarde essa espada ou use-a para apartar esses rapazes, né? Então, olha que legal, Vitória já mostrou um negócio legal pra gente. Parece com a narrativa, porque tá contando uma história. Tem conflito pra caramba, um morre, depois morre o outro. As famílias são inimigas, uma treta cabulosa. Mas a diferença entre o narrativo do dramático é justamente essa estrutura. O dramático, que é o teatro, vão ter as falas, separadinho, tudo em fala. Teobaldo falou isso, Julieta falou aquilo, Romeu respondeu. E o narrativo já vai ter essa estrutura aqui, que a gente vai ver no Machado de Assis agora, que é contando um narrador, por exemplo, contando a história. Certinho? Vamos ler esse pedacinho aqui do Machado, ó. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Não a pôs no início, mas no final. Diferença radical para esse livro. E o Pentateuco. E o Pentateuco também. Olha só, ele fazendo referência a livros bíblicos, tá vendo? Dito isso, expirei às 2 horas da tarde, ou seja, eu morri às 2 horas da tarde de uma sexta-feira, do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Eu tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia. Peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Olha que interessante. Diferente lá do dramático, o romance, que é do gênero narrativo, está contando uma história. Está até dividido em capítulos. Esse é o capítulo 1. Ele abre com o capítulo 1 do livro lá. E essa narrativa ela vai ter esses elementos. Vai ter os personagens, vai ter a história, o enredo que está acontecendo, os conflitos. E essa figura do narrador é muito importante dentro das narrativas, né? A gente vai ter a gente vai até estudar depois esse narrador, que ele pode ser em primeira pessoa, o eu,
ele pode ser em terceira, nós vamos estudar tudo isso com calma. E aí, engraçado, o Machado de Assis, ele vai falar do narrador defunto, ou seja, ele vai revolucionar a história da literatura. Por isso que ele é tão famoso, não é à toa que o Machado de Assis tem esse renome internacional até os dias de hoje. Mesmo ele tendo escrito em 1800, se alguma coisa, escreveu no século XIX, mas até hoje a gente fala dele, do tanto que ele é inovador. O alienista. Não, sabe? Eu saquei, amigo. O alienista que a Mandinha falou que leu, que é do Machado, é uma leitura mais, eu acho meio chatinho mesmo. Assim, o alienista que conta a história, né, que até um aluno citou, um aluno que foi meu citou, ele fala um pouco das coisas da doença mental, da loucura e tal. O alienista é um pouquinho mais chatinho mesmo. O Memórias Póstumas é grandão, às vezes a linguagem é meio difícil, mas às vezes vale a pena uma lidinha de algumas partes, pelo menos, para vocês entenderem essa genialidade dele. Olha que legal, ninguém nunca tinha feito isso e ele cria um narrador defunto, ou seja, o primeiro capítulo ele está contando da morte dele. Aí o leitor fica naquela, eu estou conversando com um defunto? É um defunto que está contando essa história? Como é que é isso? Né? Então o narrador, o Machado de Assis brinca muito com essa figura do narrador. Ele é bastante irônico, zoa bastante. Ele está contando aqui, né, que só 11 amigos que foram no velório dele e o outro falou que a natureza chorava a morte dele, né? Enfim. Então é um grande texto da nossa literatura e está dentro do gênero narrativo e do subgênero romance. É um romance muito famoso aí, né? Assim como o próprio Alienista também, viu, amor? O Alienista tem uma coisa interessante, Amandinha, que muita gente discute que subgênero que é esse. Tem gente que fala, é romance ou será que é um conto? Porque ele é menor. Ele não é tão extenso, não tem tantos capítulos. Então, muita gente fica na dúvida sobre que subgênero que o alienista pertence, sabe? Mas eu já vi muita gente falando que é romance também, apesar da extensão um pouco menor. E aí, já aproveitando o gancho, meus amores, vou falar de outro subgênero de narração, só para a gente lembrar, estou falando só do gênerozão narrativo, tá? Eu vou até fazer um desenhozinho aqui no Word, no Paint, vocês vão até ver como é que eu sou uma ótima desenhista, mas só para a gente entender, para ficar bem didático o que eu estou dizendo, tá? Olha só, eu gosto de desenhar, vou lembrar lá da matemática dos conjuntos e subconjuntos, vocês lembram disso? Vamos pensar. Tem uma bolotona grandona. Essa bolotona bem grandona, depois acho que eu vou até mandar isso lá no grupo. Essa bolotona grandona, ela vai falar do gênero literário grandão, que é o gênero épico, mas também ele é conhecido mais popularmente como narrativo. Oh, meu Deus, meu zap tá gritando aqui. Deixa eu fechar aqui para não dar trabalho. Pronto. Ele é conhecido como épico ou narrativo. Essa grande bolona. Dentro dessa grande bolona, amores, eu vou ter outras bolinhas, pequenininhas, que são justamente isso que eu estou chamando de subgêneros, compreendem? Eu vou ter várias bolinhas, subgêneros. A gente viu o mais antigão de todos, que teve lá na Grécia Antiga, a Odisseia, que é a epopeia, né? Um desses subgêneros é a epopeia. Mas a gente acabou de ver aqui também o romance, não foi? Machadão de Assis, o Homem de Giz, que a Amandinha me sugeriu, inclusive, né? O Alienista. E eu tenho outro subgênero que eu vou falar aqui agora rapidinho, antes da aula finalizar. Opa, esse aqui abriu sem querer. Que é justamente um outro subgênero, amores, que é a novela. Olha que interessante. Não é exatamente essa novela que a gente vê na televisão, não. A novela pode até, o nome novela pode ter até uma relação, sim, com esse subgênero, mas não é exatamente novela. É da televisão. Essa novela aqui, ela é como se estivesse situada entre o conto e o romance. Por quê? Apresenta personagens mais elaborados que a do conto, é um pouquinho mais complexo que o conto, né? Os conflitos e as ações se desenvolvem de maneira sucessiva e sequencial, sendo, portanto, uma narrativa linear, mas há menos acontecimentos que o romance. Então, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, vou voltar lá para o nosso desenhozinho. Olha que interessante.
Aqui a gente vai falar um pouquinho de extensão. O romance tem uma extensão um pouquinho maior. Maior número de personagens, né? Extensão, né? Ou seja, maior. E maior também, maior complexidade. O romance ele é mais complexo. Ao passo que esses outros dois que nós vamos estudar também, que é o conto e a novela, vocês percebem, o conto é até mais curtinho, não é? Às vezes dá até mais, é até mais gostoso de ler, às vezes que o romance tem que gastar muito tempo lendo e tudo mais. O conto e a novela, que é o outro que eu vou falar aqui agora para vocês, eles já têm extensões menores. A narrativa é menos complexa, né? Então, com esse desenho, faz sentido essa subdivisão que está rolando? Alguém está com dificuldade de entender? Pode falar comigo, viu? Perfeito? Que é a novela e o romance aqui, ó, tem a ver com uma ideia de extensão mesmo. O conto tem uma menor extensão que a novela e que o romance, e a novela tem uma menor extensão que o romance, né? Tem a ver com o tamanho mesmo. E aí, meus amores, a novela que eu trouxe aqui, que é considerada novela, é um texto muito famoso de Graciliano Ramos, chamado Vidas Secas. Ele é de 1938, por isso que o Secas tinha um chapeuzinho no E aqui, tá vendo? Olha, nessa época a cor do ortográfico era diferente. Esse Secas não tem mais acento no E, mas como ele é um livro da década de 38, década de 30, 40, ele já é mais antigo mesmo. E é um romance, é uma novela mais curtinha que o romance, é uma novela bem linda, triste demais, que relata a situação das pessoas do sertão brasileiro. A seca, a miséria, a fome, como elementos constitutivos da vida dessas pessoas. A exploração das pessoas mais ricas em relação às mais pobres, a exploração do trabalho, quase que uma ideia assim, desses trabalhos próximos ao escravo, sabe? O protagonista chamado Fabiano enfrenta tudo isso. Aí eu trouxe um pedacinho dessa novela para vocês, olha. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra ali em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca, a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que se ela tivesse com um princípio de hidrofobia, ia amarrar-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, coçava-se nas estacas do curral e metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de perdeneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com baleia? Tinha visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Era como uma pessoa da família. Brincavam juntos, os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo e iam subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Então, essa narrativa é triste demais. É a isso, baleia hippie, a Amanda falou, baleia, que a cachorrinha estava prestes a ser sacrificada pelo Fabiano. É como se a baleia ela mostrasse toda a miséria que as pessoas também estavam submetidas, sabe? Ela é um pouco de um modo de mostrar toda aquela tristeza que aquela família também sucumbia de fome, sucumbia de miséria mesmo, e a baleia, que é uma das únicas coisas que aquelas crianças, é uma das únicas distrações que as crianças tinham, adoeceu, enfim, uma passagem triste do livro, sabe? Tem muitas características, a Vitória é maravilhosa,
muitas características. É o que vai caracterizar a narrativa para a gente, Vitória. Perfeito. As características dos personagens, da ambientação. A gente fica até um pouquinho. Eu fiquei até meio arrepiando quando falou das feridas abertas, dos mosquitos em volta. Que eu gosto muito de bichinho, eu tenho dó demais de machucar, né, e tudo. Então, isso é uma característica perfeita da narrativa e desse gênero novela, do gênero conto, do gênero romance, do subgênero romance. Todos esses vão ter muitas características. Perfeito, Vitória, excelente colocação, né? Aí, meus amores, já estamos no finalzinho. Passa rápido demais, 50 minutos. Eu não sei se eu falo demais ou se realmente passa. Acho que passa rápido, né? Mas enfim, ou os dois, que eu falo demais também, tem isso aí. O que acontece? Eu trouxe aqui exemplos de um conto para vocês, né? Então nós falamos, olha, a gente falou do romance grandão, da novela mais ou menos, e do conto que é o menor, é uma extensão menor. Tem a crônica também e a fábula. Todos esses são subgêneros da grande bolotona, igual eu coloquei aqui, a grande bolona do gênero narrativo, abriga dentro dela vários subgêneros. Romance, conto, novela, nós vimos esses três aqui, e vou pedir para vocês darem uma olhadinha, pode ser no slide, eu vou deixar lá no Drive. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha, sabe, eu coloquei aqui o site que tem, e o Felicidade Clandestina, eu queria tanto que vocês lessem esse conto aqui, de Clarice Lispector, pode ser? Fica como um paracasinha. Vou até colocar lá no grupo para lembrá-los desse paracasinha. E aqui, amores, ó, tem o que a Vitória acabou de mandar para a gente, características desses elementos da narrativa, né? Dentro do enredo que a Vitória falou para a gente, tem essas características que são dadas aos personagens, aos ambientes, para já povoar a cabeça desse leitor, né? Show de bola, amores! Esse material está disponibilizado para os senhores e seria maravilhoso se vocês dessem essa lidinha nesses subgêneros. Tá bem? Tá fechado assim? Vou colocar lembrando lá no grupo, tá? Fechado. Obrigada, meus amores. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Sexta-feira que vem eu vou estar maravilhosa na redação e eu acho que agora, cara, eu vou poder ajudá-los muito mais. Eu tenho essa convicção. Porque eu vou entrar firme com vocês agora na produção de texto. Vou escrever junto com vocês. Obrigada, Let's, maravilhosa. Valeu demais. Vou escrever junto com vocês para a gente finalmente chegar aí numa estrutura de texto. Só dando um spoiler aqui rapidão, só antes de finalizar. Isso que a gente viu agora, por exemplo, do Fabiano, da Baleia, do Vidas Secas, é elemento para a gente usar na nossa redação. Vamos supor que o tema seja, sei lá, trabalho análogo à escravidão nos dias de hoje. Ou seja, aqueles trabalhos que acontecem ainda hoje e que se assemelham à época da escravidão. Dá para a gente começar nosso texto falando um pouquinho do Vidas Secas. Por exemplo, a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, retrata a triste vida de Fabiano, personagem principal, o qual sofre com diversos problemas como a fome, o desemprego, a falta de estrutura familiar e que também sofre exploração por parte dos empregadores. Olha que legal. É um jeito legal demais de começar um texto, não é? Então, amores, ampliar as nossas referências é uma matéria, assim, muito importante para a gente. Show de bola? Valeu demais, então. Vou encerrar por aqui, porque já extrapolei 9 minutos, eu não dou conta. Um beijo enorme. O José bateu palma para mim. Obrigada, José, maravilhoso. Olha só, me chamem no privado, vocês sabem disso. De nada, Vitória, meu amor, eu que agradeço você pela presença. Todo mundo que tá me chamando no privado sabe que eu posso até demorar um cadinho, mas eu respondo. E qualquer coisa, não consigo acessar a Imagine, tô agarrada. Tô agarrado. Não sei como é que escreve, me ajuda aqui. Eu sempre vou ajudando. Assim que eu tenho um tempinho, eu respondo. E eu tô feliz, na verdade, de assumir a redação. Acho que eu vou poder ajudar mais vocês, tá bem? Beijo enorme, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Que sejam seguros aí dessas coisas que a gente tá vendo,
vírus horroroso, que tudo corra bem pra gente, né? Beijo enorme, viu? Tchauzinho, amores. Tchau, obrigado. Tchau, De boa nada, meu noite, amor. bom Boa feriado. noite. Eu que agradeço, lindos. Um beijão. Tem mais uma aula? Ué. Outro horário hoje, amor, eu acho que hoje encerra aqui, não é? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Nath escreveu no grupo que é o Rei da Química, primeiro horário, e eu fechando com linguagem segundo, 8h30. Acho que é só isso mesmo, tá bem? Beleza, obrigado. Boa noite. Boa noite, amor. Fica com Deus. Até mais.